Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aqui é um espaço para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar algo que está em Romanos, capítulo 13. Eu vou ler para vocês. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o que é bom, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. Esse é um tema muito delicado dos nossos dias atuais. Nós, muitas das vezes, relativizamos a obediência a Deus sobre aquilo que Ele ordena a depender das circunstâncias. Vamos dar o exemplo de Davi e de Saul. Na época, Saul era rei e ele perseguia Davi, sem justificativa. Não havia um motivo plausível. Ah, Davi tentou contra a minha vida, Davi fez isso. Não. Havia, na verdade, a consciência não plena, né, de que ele era o seu sucessor. Então Saul se sentia ameaçado por Davi, da perda do trono, da perda daquilo que nem era dele. Como diz aqui que nós lemos, a autoridade está ali porque o Senhor o colocou. Então aquele lugar lhe pertence ao próprio Deus. E se Saul estava ali, era porque o Senhor o colocou ali. Então aquilo não pertencia a ele. Isso a gente vai ver esse entendimento na própria vida do Davi. E aí Saul tenta por diversas vezes matar Davi. E Davi, algumas vezes, tem a oportunidade de acabar com esse sofrimento. De acabar, de viver fugido do seu próprio país, da sua própria cidade, longe dos seus irmãos, dos seus familiares, porque ele está sendo perseguido injustamente. Mas Davi olha para a autoridade de Saul, não com os olhos de Saul. Mas Davi tem um olhar correto sobre aquilo. Ele olha e diz: Deus instituiu ele. Então, quando eu me volto contra ele, eu estou indo contra o próprio Deus. Davi em nenhum momento deixou de denunciar as más atitudes dele. Davi não ficou ali esperando ele matar. Ele fugiu, ele saiu da presença daquela autoridade por uma questão de integridade física. Em nenhum momento Davi disse: porque Deus o colocou aí, então todas as suas ações estão corretas. E temos que obedecer cegamente a ele. Não foi isso que Davi falou. Só que Davi entendeu que há algo maior do que toda essa autoridade limitada e passageira que nós conhecemos. Davi entendeu que Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso fez ele entender qual era o papel dele, como ele deveria se comportar diante daquela autoridade rude. Voltando para essa passagem de Paulo, Paulo está escrevendo quando ele ainda está indo para Roma. Mas lembre bem que esse período é um período de perseguição à igreja, em que as autoridades instituídas, elas estão matando os cristãos. Inclusive, Paulo vai preso para Roma e fica preso durante o tempo, escreve muitas cartas e ele é morto por uma autoridade. E Deus perdeu o controle, então? Por que Paulo foi assassinado por uma autoridade? Então Deus não tem poder? Deus perde o controle quando há uma autoridade ruim? Ou nós estamos esperando muito de homens falhos?
Ou estamos sempre com o olhar para os poderes dessa terra? Será que nós não estamos presos em visões muito carnais do que a nossa própria vida? Quando Paulo escreve isso, não é um rei Davi que está sobre o trono. Não é um rei justo, mas é um assassino e violento que está matando seus irmãos. E Paulo está dizendo: se submeta às autoridades, porque por Deus elas foram constituídas. O que Paulo está dizendo é que o mundo não vai ficar feliz com o crescimento da igreja. Que o mundo não vai ver e nunca vai se agradar de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da igreja de Cristo sobre essa terra. Jesus em Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados sois vós quando fores perseguidos por causa do meu nome. Jesus vai dizer: antes do mundo vos odiar, ele me odeia. Então nunca espere do mundo uma aceitação com a moralidade cristã, com os preceitos cristãos. Nós temos que orar pelas autoridades para a salvação delas e para que tenhamos tempos de paz. Para que o Senhor converta o coração delas e possamos desfrutar tranquilamente da liberdade para pregar o Evangelho. Mas seja qual for a autoridade, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós nos sujeitamos a autoridades porque em algum momento nós vamos compreender por que e por qual propósito aquela pessoa está ali. O que Deus quer nos ensinar, como povo, como nação, como indivíduo. O que Deus manda é realmente denunciar o erro, não submeter aquilo que é contra a palavra de Deus, como Paulo não se submeteu, como Davi não se submeteu. Se possível, fugir de diante dessa autoridade perversa e má como Davi fez. Mas temos que entender qual é o princípio por trás disso. É ter os olhos para qualquer autoridade, os olhos de Cristo. Ter a visão de Deus. Não ter uma visão carnal dos tempos em que nós vamos viver, em que nós estamos vivendo. Não ter uma percepção não bíblica daquilo que nos rodeia como cidadãos. Cumprir o nosso papel como cidadãos, colaborar para o crescimento da nossa nação como povo, sermos justos, sermos honestos e obedecermos às leis. E procurar exercer o nosso chamado de redenção das nações, redimir os povos, trazê-los a Cristo, aos pés de Cristo, em primeiro lugar através da oração. Nunca abandone a oração pelas autoridades. Porque foi assim que o Senhor nos ensinou para que tenhamos dias tranquilos, ore por todos aqueles que exercem autoridade, para que vocês tenham dias tranquilos. Abençoar os que vos amaldiçoam. Abençoar os que vos perseguem. Porque nós não vamos viver aqui para sempre. Nossa morada é no céu. Nós temos uma cidadania excelente, nós estamos aqui de passagem. E entra tempo, sai tempo, vem autoridade, passa autoridade, nenhum deles permanece para sempre. Só o reino de Cristo permanece para sempre. E o reino do Senhor Jesus Cristo não é comida nem bebida. Não são coisas que perecem. Mas nós temos que atentamente nos voltarmos para a palavra de Deus e olhar para Jesus, o consumador da nossa fé. Volta os olhos para o Senhor e olhe toda a autoridade através dos olhos de Cristo, com graça, com amor, com misericórdia, e orando para que tenhamos dias tranquilos. Vamos orar? Eu não sei onde você mora, eu não sei qual a autoridade que você de repente está encontrando dificuldade, uma autoridade que conflita com aquilo que nós cremos. Mas toda autoridade deve estar debaixo da oração. Toda autoridade está cumprindo um propósito para um tempo determinado.
Amém? Senhor Deus, nós queremos praticar a Tua palavra nesse momento. E quero orar junto com o meu irmão, Senhor Deus. Ele está aí apresentando a autoridade que está sobre ele. Que o Senhor venha tocar sobre essa autoridade. Que o Senhor venha dar vida, dar alegria e paz e justiça e saúde. Muda o coração dessa autoridade para que ele venha praticar aquilo que é bom, para que ele venha cumprir, Senhor Deus eterno, a justiça, para que ele venha voltar-se para aquele que é pobre e necessitado, para que possa administrar com verdade, sem roubo, sem assassinato, sem corrupção. Nós oramos por aqueles que exercem autoridade no judiciário, Deus, para que eles possam, Senhor Deus, ter o seu coração trocado, mudado, Senhor. Nós oramos para que tenhamos dias de paz, de segurança e que possamos desfrutar da liberdade para pregar o Teu Evangelho, não somente para viver as coisas dessa terra com tranquilidade, Pai, mas sermos ousados e cheios de autoridade para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Eu oro por aqueles países, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, que estão sofrendo perseguição, países em que é proibido pregar o Evangelho, em que os nossos irmãos correm risco até de morrer por serem cristãos, Senhor Deus. Nós pedimos a Tua proteção, a Tua guarda e a mudança de autoridades. Que se abram as portas para que o Evangelho seja pregado em todos os lugares, porque assim virá o fim. Nós clamamos Maranata. Nos fortalece, nos ajuda a obedecer a Tua santa palavra, nos sujeitar às autoridades, nos sujeitando ao Senhor. Tira, Senhor Deus, nossos olhos carnais, mas que tenhamos olhos espirituais para aquilo que nos circunda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe e dê sabedoria. E se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo.